E aí, tudo bem? Boas-vindas a esta análise. Pensa só na dor de gastar, sei lá, dezenas de horas esculpindo uma armadura inteira à mão e, de repente, um único corte errado arruína absolutamente tudo. Terrível, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo em como a impressão 3D resolveu esse problema e revolucionou por completo o mundo do cosplay. É incrível ver como o trabalho puramente artesanal se fundiu com a tecnologia de ponta. A grande questão que guia a nossa explicação de hoje é, no mínimo, fascinante. Como que uma cultura construída inteiramente à base de cola, espuma e muito trabalho braçal evoluiu para se tornar um negócio de extrema precisão. É uma jornada incrível de transformação criativa que a gente vai desvendar agora. Bom, para entender essa virada, a gente precisa olhar para trás. Seção 1. A Era do Trabalho Manual. Olha só o contraste. De um lado a gente tem a raiz do cosplay, que é o domínio puramente manual de materiais como EVA, espuma, resina e madeira. Do outro lado, o fluxo de trabalho digital moderno. A diferença é gritante. É literalmente um salto gigantesco nos métodos de produção, saindo daquela escultura quase que no improviso para uma verdadeira engenharia de precisão. Na base histórica dessa criação toda, construir peças complexas como armaduras ou capacetes exigia uma quantidade absurda de tempo e prática. Sabe aquele processo de tentativa e erro? Era exatamente isso. Qualquer falhazinha na proporção muitas vezes significava jogar o material inteiro no lixo e recomeçar do zero. Imagina um desgaste físico e mental disso. E é aí que o jogo vira. Seção 2. A revolução da impressão 3D. A tecnologia chegou quebrando tudo. O novo fluxo de produção introduzido pela impressão 3D pode ser dividido em 3 etapas bem lógicas e diretas. Primeiro, a modelagem digital no computador. Segundo, o fatiamento do arquivo, também conhecido como slicing. E por último, a fabricação automatizada, que é quando a máquina vai lá e constrói o objeto camada por camada. E só para garantir que ninguém fique para trás com o jargão técnico, o que exatamente é esse tal de fatiamento? De forma simples, é o processo de traduzir aquele modelo virtual 3D em instruções literais para a máquina. O software fatia o modelo em milhares de camadas horizontais, é tipo fatiar um pão de forma, sabe? Dizendo para a impressora exatamente onde ela tem que depositar o material. O que nos leva ao próximo ponto. Seção 3. Precisão e otimização. O impacto dessa fabricação em camadas é surreal. Graças aos arquivos digitais, agora é possível alcançar uma fidelidade extrema aos modelos originais de jogos e filmes. A gente está falando de detalhes super complexos, uma simetria que seria praticamente inatingível à mão livre e encaixes estruturais perfeitos. Isso simplesmente elevou o padrão estético de toda a comunidade para outro nível. Claro, a impressão de uma peça ainda pode levar dezenas de horas. Mas o detalhe aqui é que o processo reduz drasticamente aquele esforço manual intensivo de moldar tudo do absoluto zero. Mais importante ainda, elimina aquele fantasma enorme dos erros estruturais de base. A máquina garante que a geometria vai sair correta desde o primeiro milímetro. Mas calma, não é só ligar a máquina e ir dormir. Seção 4. A fusão de habilidades. Rola muito esse mito por aí de que é só apertar um botão e puf, o traje aparece pronto. Sem chance. A verdade é que a tecnologia não elimina, de jeito nenhum, a necessidade de ter habilidades tradicionais. A arte clássica, o talento estético e o trabalho manual continuam absolutamente vivos e, para ser sincero, são mais necessários do que nunca para dar alma ao projeto final. E isso fica muito claro no pós-processamento. Uma peça que acabou de sair da impressora é cheia de texturas e linhas visíveis. Transformar esse plástico cru numa armadura de metal super realista exige lixamento exaustivo, aplicação minuciosa de primer e uma pintura muito artística. Ou seja, a impressora te dá a base, mas é o artista que cria a ilusão. Além da parte artística, o próprio maquinário trouxe demandas totalmente inéditas. Dominar uma impressora 3D, quer dizer, entender de regulagem fina, conhecer as propriedades dos diferentes filamentos e resinas e saber resolver problemas mecânicos, virou uma competência nova e super valorizada nesse universo. Você meio que tem que pensar como um engenheiro também, sabe? E chegamos no ponto central de toda essa transformação. Seção 5, a profissionalização do cosplay. Foi exatamente aqui que a paixão virou um negócio sério.
A impressão 3D profissionalizou esse mercado de um jeito definitivo e criou fontes de renda que antes não existiam. Os serviços de impressão sob demanda, por exemplo, viraram negócios altamente lucrativos. Sem falar na venda de arquivos digitais, os famosos STLs, que criou uma economia global onde escultores faturam no mundo todo. A produção rápida e personalizada ganhou uma escala que ninguém imaginava. Basicamente, essa revolução tecnológica e essas novas vias de monetização fortaleceram o cosplay financeiramente de uma forma sem precedentes. O que antes era visto pela maioria apenas como um passatempo bem caro, hoje se tornou uma atividade comercial robusta. É uma profissão de verdade, capaz de sustentar carreiras em tempo integral e dar origem a estúdios independentes incrivelmente bem-sucedidos. Então, para onde a gente vai agora? Seção 6. O futuro do cosmaker. Com a tecnologia tão acessível, o nível de exigência estética subiu absurdamente. Cosplays com acabamento manual mais simples hoje acabam competindo lado a lado com superproduções impecáveis que vieram de uma impressora 3D. E olha, essa nova realidade gera de fato uma pressão estética e técnica gigante para o pessoal que está tentando ingressar nessa cultura hoje em dia. Mas o grande resumo da ópera é: o criador original não foi extinto. O papel do cosmaker foi, na verdade, brilhantemente redefinido. O que a gente vê hoje é um deslocamento no processo criativo, resultando numa fusão fantástica do artesanato puro com o poder esmagador da fabricação digital. E para finalizar, eu deixo essa provocação no ar. Como esses padrões de qualidade cada vez mais altos e essa fusão de artes digitais e tradicionais vão moldar a próxima geração de comunidades criativas e negócios inovadores. O potencial do que dá para construir agora é literalmente sem limites. Muito obrigado por acompanhar essa nossa explicação detalhada e a gente se vê na próxima.